E aí, meus nobres, tudo bem? Professor Márcio Damasceno, professor discursivo aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante, né, de sua preparação. Temos aí o desafio do simulado CGE São Paulo, auditoria, parte discursiva, né? Como vocês sabem, serão duas questões de 30 a 60 linhas, então preparem-se para redigir bastante, tá? Como eu já mencionei em transmissões anteriores, pode ser um estudo de caso, né, que é aquela situação, é aquela tipologia dentro do gênero dissertativo em que é apresentada um contexto, são feitas perguntas com base nesse contexto. Ou pode ser uma questão dissertativa clássica, aquela questão que não tem um contexto apresentado, né? As perguntas elas são feitas de modo isolado, sobre tópicos da matéria, conceitos, metodologias, doutrina, jurisprudência e por aí vai. Beleza? Então é isso que vocês podem esperar, tá? Como eu mencionei também em transmissões anteriores, vocês não precisam necessariamente se preocupar com introdução, conclusão, tá? O texto vai ser, a grande preocupação de vocês vai ser entregar para a banca aquilo que ela pediu nos tópicos questionadores, que certamente haverá, tá? Haverá tópicos questionadores, sejam eles de forma explícita, né, ABCDE, ou num comando só, consolidado com vários pedidos. Ah, mas vai haver, porque é uma questão de 30 a 60 linhas, aí alguns pedidos, talvez 4 ou 5. Tranquilo, pessoal? O nosso trabalho aqui hoje a gente tem muita coisa para ver e é um tempo curto, então eu vou tentar simplificar ao máximo, tá? Tentar fazer da coisa mais objetiva possível, tá bom? Então vamos começar, né? Primeira questão é sobre o controle externo, tá? Previsto lá na Constituição dos artigos 70 a 75, se não me falha a memória, tá? Basicamente a questão ela cobra o conhecimento do artigo 71, né? Incisos e parágrafos, beleza? Então essa é a matéria da nossa questão. Tópico A. Apresente, as competências do TCU, né, que são extensíveis aos demais tribunais de contas, previstas no artigo 71 da Constituição Federal. Indique o princípio constitucional que permite que se estendam as competências do TCU aos demais tribunais de contas. Isso aqui, se o melhor juízo, foi cobrado na prova TCU Técnico 2025. Tá? Foi feita uma pergunta mais ou menos dessa natureza. Analise as finalidades e os objetivos da fiscalização financeira e orçamentária da União e das entidades da administração direta e indireta. Então, aqui você vai ter que falar as finalidades e os objetivos da fiscalização financeira e orçamentária. Tá? É algo que todos vocês sabem, mas às vezes, no momento de fazer a questão, a ideia acaba fugindo, né? Ou todas as ideias necessárias acabam fugindo. Não temos tempo para muita elucubração, vamos apresentar a proposta de solução. Bem, as competências constitucionais privativas do TCU, né? Então a primeira vez que eu vou falar do TCU eu coloco por extenso e depois coloco a sigla. Embora todo mundo saiba o que é TCU, é bom ser zeloso e fazer de acordo com o que a norma, né, as normas de boa escrita recomendam, tá? Então, as competências do TCU encontram-se expressamente previstas na Constituição Federal de 1988, fato. Nesse sentido, são exemplos. Apreciar, né, e é importante esse apreciar, as contas anuais prestadas anualmente pelo PR, mediante parecer prévio, e julgar, né, então aqui é importante, vocês já sabem isso, né, estão cascudos, apreciar e julgar as contas dos demais administradores, tá? Responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda. Tá? Então, aquele que der causa à perda a erário também está sob a jurisdição do TCU. Extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Então, palavra fundamental. Além dessas funções relacionadas à análise de contas, é também competência do TCU apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares. No viés fiscalizatório, compete ao TCU realizar inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, de cujo capital social a União participe, e fiscalizar
a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Pessoal, olha só, essas competências aqui, é importante que você realmente treine, colocá-las no papel, porque é muito importante que vocês as tenham memorizado, né? Então, é uma discursiva que serve como um excelente treino para a prova objetiva, porque isso, sem dúvida, vai ser cobrado em alguma questão. Se não for nesse concurso, é num próximo da área de controle, porque realmente esse artigo aqui, ele sempre é cobrado, beleza? Vamos seguir. No que se refere aos atos e contratos, outra coisa que despenca em prova, né? Incumbe ao TCU aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos. Então, aplicar as determinações, né, para que os atos e contratos sejam corrigidos, né? Sustar, e aí por iniciativa própria, né? Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, então aqui é por ato próprio do Tribunal de Contas. Ele vai lá e susta, né? Diferente de determinar que o próprio órgão ou entidade o faça, né? Comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. E aqui, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Que é uma competência que é meio coringa em provas discursivas, pessoal. Então, quando pede aí alguma providência por parte do tribunal e você não sabe exatamente o que você deve colocar como recomendação, uma saída honrosa é que o tribunal adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Tá? Então, é uma carta na manga que vocês têm. Se verificado ilegalidade. Vamos continuar. Por fim, cumpre ao TCU prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas e apurar denúncias por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais. Bem, aqui a gente fecha o tópico A, beleza, pessoal? Vamos seguir aqui para o B. Mencione-se que o princípio da assimetria impõe aos Estados a observância obrigatória do modelo federal de controle orçamentário e financeiro. Assim, em obediência a esses mandamentos, competências do TCU podem ser estendidas aos demais tribunais de contas. Beleza? Então, aqui respondeu ao tópico B. Agora vamos ao C, que é um tópico um pouco mais aberto. A gente não tem um roteiro tão fechado como havia nos demais itens, né? Uma das mais relevantes missões do TCU é a fiscalização financeira e orçamentária da União. Então, aqui é o nosso tópico, né, pessoal? Aqui a gente está avisando que nós vamos falar sobre o tópico C. Esse C ficou um lixo. Sobre o tópico C, tá? As quais abrangem o controle da legalidade dos atos de arrecadação de receitas e a realização de despesas e a correta execução do orçamento. Ou seja, a aderência entre os planos e programas estabelecidos no orçamento e as ações e políticas públicas em sua dimensão concreta. Então, cabe aos tribunais de contas verificar se aquilo que estava planejado, de fato, foi executado da forma como prevista e dentro dos parâmetros estabelecidos, por exemplo, custo e tempo, tá? Consoante a disposição constitucional, essa fiscalização alcançará aspectos de legalidade, a legitimidade, economicidade, né? E a gente entra no âmbito das auditorias operacionais, aplicação das subvenções e renúncia de receita. Só um segundo. Ademais, é necessário destacar que a fiscalização é uma das vertentes da atividade de controle, o qual se divide em externo e interno. O controle externo, em sua dimensão constitucional e mais restrita, refere-se à atividade desempenhada pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Essa atividade tem como finalidade assegurar que a administração atue em consonância com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação e impessoalidade. Tá? Caberia aqui um E impessoalidade. Além desse, numa visão mais ampla, pode-se afirmar que a fiscalização e o controle zelam também pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio, cujo papel é primordial na administração pública, é uma referência para o bom uso dos recursos públicos, uma vez que, embora seja ordenado e executado por agentes públicos, o fazem em nome do Estado, e por isso devem respeitar a finalidade pública, qual seja a promoção do bem coletivo. Por fim, a fiscalização e o controle têm por objetivo zelar pela correta gestão dos recursos públicos.
né? A gente tem que falar aqui sobre a parte de corrupção também, né, pessoal? Verificando se seu emprego está de acordo com a lei e analisar o desempenho da administração pública na consecução das missões a ela atribuídas. Assim, observa-se não só o princípio da legalidade, em que o agente público só age nos termos da lei, como também o princípio da legitimidade, da economicidade, ligados à satisfação do interesse público, né? Então, verificar se aquilo que foi gasto foi bem gasto, se os objetivos, né? Aí entra a parte de efetividade, né, pessoal? Se os objetivos de uma determinada política, no final das contas, os objetivos foram alcançados. Tranquilo, pessoal? Então, é uma questão que tem um roteiro um pouco mais aberto, é um tópico que tem um roteiro um pouco mais aberto. Cabe muita coisa aí, obviamente, isso que eu coloquei é uma sugestão, ou que pode ser aproveitado por vocês, mas não há um padrão de solução, tá? Um padrão fechado. Aí vai caber ao examinador, na hora que ler o seu texto, julgar se o argumento apresentado é válido ou não, beleza? Provavelmente a banca, nesses casos, coloca um rol de argumentos possíveis e o examinador ele vai meio que bater o olho e vai ver se a ideia apresentada por você está contida nesse rol. Tranquilidade? Vamos então para a nossa segunda questão. Uma prolongada estiagem, somada à irregularidade de chuvas, levou uma ampla região, formada por numerosos municípios populosos distribuídos em 3 diferentes unidades da federação. Então aqui não é um problema que é circunscrito a apenas uma UF, né? Então aqui são várias UFs que têm esse problema, o que, na verdade, né, o que enseja a participação da União para resolver essas questões de conflito interfederativo, né? A enfrentar severas dificuldades no abastecimento de água potável. Apesar de esforços coordenados dos entes federados para mitigar a crise, a solução definitiva e imediata exige a construção de uma adutora que capte água de uma represa pertencente à União e a distribua por toda a região. Sobre essa alternativa foram registrados os seguintes pontos. Então, a solução foi construir uma adutora, beleza? Que é uma obra de grande vulto, né, pessoal? Não é uma obrinha. Os entes afetados não dispõem de recursos suficientes para executar a obra e solicitaram que a União a realize, a fim de evitar um colapso praticamente iminente no fornecimento de água potável. É o que normalmente acontece, tá, pessoal? Os estados, eles normalmente andam com o orçamento na conta e obras de grande vulto, eles solicitam a participação de que o estado faça, que a União faça o aporte, tá? Batem aí com o pires na mão aqui em Brasília. Estudos estimam um prazo de 2 anos para a conclusão do empreendimento, com investimento da ordem de 200 milhões. Em face da incapacidade financeira dos entes subnacionais, o governo federal decidiu executar diretamente a obra. Quanto ao planejamento de longo prazo, nem o PPA da União, nem os PPAs dos entes federados contêm autorização específica para a realização do projeto. Pessoal, a gente sabe que a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade, mas o PPA é um planejamento de médio e longo prazo. Então, nem tudo vai estar previsto no PPA. Deve existir mecanismos para que esse PPA ele possa ser editado conforme as necessidades. A LOA acaba sendo um planejamento mais de curto prazo. A LOA tem mais condição de ser fidedigna em relação àquilo que vai ser executado. Contudo, né, nem sempre a LOA ela é executada, né? Existem uma série de mecanismos, né, para retificar essa LOA, abertura de créditos extraordinários, né, e por aí vai, adicionais e por aí vai. Então, emergências acontecem e o orçamento ele não pode ser tão engessado a ponto de não comportar a realização desse tipo de emergência, tá? O que não quer dizer que o orçamento ele seja uma peça de ficção, né? O objetivo é fazer o que está ali, tá certo? Mas imprevistos acontecem. Há disponibilidade de recursos no orçamento federal para suportar os investimentos no exercício corrente. Então, há recursos. Porém, o remanejamento necessário não está previamente autorizado na LOA. Tá? Então, é sair de uma natureza de gasto, né, de uma espécie de gasto e ir para outra espécie de gasto. É um mecanismo do remanejamento que, inclusive, está previsto na Constituição Federal. Tem algumas barreiras à sua execução na Constituição Federal.
adiar o início dos trabalhos, alongar ainda mais o cronograma. E, segundo o parecer técnico, desencadeará uma crise sem precedentes no abastecimento regional. Então, aqui a gente tem um problema absolutamente sensível, né, que é uma crise hídrica. Então, aqui a gente tem uma situação de excepcionalidade, né, uma situação de urgência. Beleza? Com base nesse contexto, elabora uma questão discursiva sobre a execução da obra pelo governo federal, tratando necessariamente dos seguintes pontos: planejamento do setor público, questões orçamentárias envolvidas, possibilidade de controle pelo Poder Judiciário dos pressupostos que motivam a abertura dos créditos extraordinários, então já entregou aqui uma parte da questão, né? Providências administrativas a adotar para viabilizar o início do empreendimento, tá? Pessoal, aqui é um estudo de caso, como vocês estão vendo, mas esse tópico, né, ele é um tópico que o contexto apresentado ele não é necessário, tá? Então, vocês podem falar sobre planejamento do setor público sem o contexto que foi apresentado pela questão. Isso é comum nos estudos de caso. Nem todos os tópicos do estudo de caso, eles, para serem respondidos, demandam o conhecimento, né, o estudo do contexto, tá? Vamos ver aqui a proposta de solução. Trata o presente caso hipotético sobre a análise de construção. Pessoal, aqui é a introdução parafraseada. Aqui é um resumo dos melhores momentos, tá? É uma estrutura dispensável, tá? A introdução, ela de fato dá uma progressividade textual. Ela permite que o leitor entenda previamente sobre o que será falado, né? Então, digamos que o leitor ele recebe o seu texto. A introdução, ele facilita o entendimento de todo o texto, porque enuncia ou introduz, como o próprio nome diz, aquilo que vai ser mencionado. Mas essa estrutura que eu fiz, que é a introdução parafraseada, que é tão comum nos estudos de caso, ela é uma estrutura dispensável para o caso de vocês, beleza? Não é necessária, vocês podem partir direto para a resposta, tá? Eu fiz um instrumento meramente estilístico. Feito? Segue. Então, inicialmente, explique-se que o planejamento do setor público é criado por 3 grandes pilares. Vocês já sabem, né? O PPA, a LDO e a LOA. Trata-se de 3 leis ordinárias, cuja iniciativa de proposição legislativa é sempre do chefe do Poder Executivo do respectivo ente federativo. O PPA é um planejamento de médio prazo, estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras áreas decorrentes e para os relativos aos programas de duração continuada. Por sua vez, a LDO, né, que faz o meio de campo, é o elo entre o PPA e a LOA. Compreende as metas e prioridades da administração pública federal e estabelece as diretrizes da política fiscal, e respectivas metas e também orienta a elaboração da LOA. A LDO, pessoal, virou um guarda-chuva, né? Na verdade, se vocês abrirem a LDO anual, vocês vão ver uma série de assuntos lá tratados com uma lei gigantesca, né? Então, foi abrigando aí uma série de aspectos, tá bom? Por fim, a LOA é um orçamento propriamente dito, instrumento por intermédio dos quais serão estimadas as receitas e fixadas as despesas. Em relação às questões orçamentárias, inicialmente é necessário ressaltar que a obra de construção da adutora se trata de uma despesa de capital em investimentos. Além disso, conforme a previsão constitucional expressa, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão. Conjugando tais informações com o fato de que a obra da adutora terá duração de mais de um exercício financeiro, constata-se a necessidade de existência de um projeto de lei que autorize a inclusão dessa obra no PPA da União. Então, é necessário, pessoal, algum instrumento para que os instrumentos de planejamento possam ser devidamente atualizados com a necessidade, né, com a realização, com a execução de uma obra, né? Ainda mais uma obra desse tamanho. Tranquilo? Sim. Ademais, instaurada a situação de calamidade e de urgência, não havendo recurso previamente autorizado na LOA federal, torna-se cabível e oportuno a abertura de crédito extraordinário. Mencione-se que, como se trata de crédito extraordinário, não é necessária indicação dos recursos para a realização da referida obra. Entretanto, segundo o Manual Técnico do Orçamento, o Poder Executivo, no caso da União, usualmente indica as fontes de recursos nas proposições e atos de abertura, precedida da exposição justificada. Nesse sentido, pode-se indicar como fontes recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, né, que eu estou falando da fonte, visto que a União possui recursos, né, então, aqui são as saídas, né, anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, tipo tirar de uma coisa e colocar em outra, né, no orçamento que comportariam os investimentos no exercício em curso.
Quanto à atuação do Poder Judiciário, uma vez provocado, né, que a gente sabe que o Poder Judiciário ele é amparado pelo princípio da inércia, né? Então ele precisa ser provocado, poderá exercer controle sobre os requisitos de imprevisibilidade e urgência motivadores da abertura de crédito extraordinário. Pessoal, assim, a questão do crédito extraordinário acabou sendo uma questão banalizada. Então, para conter a banalização, o Judiciário faz algum controle, né? Principalmente aqui, sobre os requisitos de imprevisibilidade e urgência que motivam a abertura do crédito extraordinário. Você não pode fazer do crédito extraordinário um instrumento para cobrir a falta de planejamento. Então, já se era previsível um determinado gasto, assim, por exemplo, sabe que se chove todo mês naquele ano, todo mês naquele lugar, não, vamos abrir um crédito extraordinário. Pô, será que é extraordinário? Será que isso é imprevisível mesmo? Você não consegue prever? Né? Então, o Judiciário ele faz um controle nesse sentido para realmente, né, que os créditos extraordinários eles atendam a finalidade para a qual foram previstos, tá? Assim, despesas que, no entender do Supremo Tribunal Federal, não estejam qualificadas pela imprevisibilidade ou pela urgência, não justificam a abertura de crédito extraordinário, sob pena de desvirtuamento dos parâmetros constitucionais que permitem a edição de medidas provisórias para a abertura dos referidos créditos. Não se trata da situação em comento, haja vista o risco de uma crise sem precedentes no abastecimento de água da região, torna urgente a adoção de providências por parte do poder público. Então, não ficou caracterizado que era algo previsível, né, pessoal? Então, vamos lá. Agora vamos para o finalzinho, né? Finalmente, quanto às providências, há que se proceder às medidas para a alteração do PPA, de forma a contemplar a referida obra no planejamento governamental, bem como a proposição de medida provisória para a alteração da LOA, ambos de iniciativa do Presidente da República. A partir disso, cumpridas as etapas relativas à fase de planejamento, exemplo, fixação, descentralização dos créditos, procedimento licitatório. A despesa não está entrando aqui, se é uma licitação que seria dispensável, né, pessoal? Não estou entrando aqui nesse mérito, tá? A questão não pede isso. A despesa poderá ser executada. Meus amigos, é isso, tá? Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato comigo por meio do meu Instagram, prof.marcio.damasceno. Já passamos aqui do tempo que era destinado a nós. E é isso. Desejo para vocês força nessa caminhada, nessa reta final. Podem contar comigo e conosco aqui do Estratégia, beleza? Forte abraço.